Bom dia, bom dia. 6 da manhã, Brasil. Mas a live hoje é com a Natália em Portugal. Então a galera que está em Portugal já está 4 horas diferente de nós. Nós vamos falar sobre psicogenealogia aplicada às empresas. Então, se você gosta desse assunto, se você, olha, a galera já acorda cedo também, hein? Se você, a Natália entrou, se você trabalha como terapeuta, fica aí, porque a gente a aplicação da terapia, né, da jornada de autoconhecimento nas empresas, né? Vou convidar aqui a Natália, já mandei para ela, tá entrando. Olá, Bom tudo bom, dia. querida? Tudo Olá. jóia, toda linda aí de Ah, rosa, meu Deus, para começar bem toda... o dia. Hoje o dia está de chuva, é para alegrar. Aqui também, aqui também. É, faz Que parte. delícia. A alegria está interna. É, Querida, amada, adoro falar contigo, é muito bom a gente ter esse contato, né? A gente está longe, mas está perto, eu sei que a gente sente assim. sim, Natália, que já é psicogenealogista há muitos anos, né, Natália? sim. Parece que faz uma eternidade. Nós estamos aqui hoje para falar sobre novas jornadas, né? Quem acha que conhece tudo da psicogenealogia está errado, porque a gente está sempre inovando, né? Obrigada, que eu tô linda, show. 6 horas da manhã tem que se esforçar, né? 50 anos não é fácil. Tem que passar um BB cream. Esses dias uma aluna minha disse assim, Lê, eu vou te vender um BB cream. Ela é japonesa, daí tem altos produtos. Eu digo, olha, com 50 anos não adianta, milagre não acontece. Mas a gente dá uma mascarada, tá? Ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Então a gente veio aqui falar sobre o universo empresarial. Todos nós, de alguma forma, estamos inseridos nesse universo, né? Quer seja, eu sei que a Natália também é uma empresária, eu sei que ela também enfrenta os seus próprios desafios, e eu acho que a gente tem muitas pessoas hoje estão nesse universo, pelo menos no nosso meio, né? Sim. São a marca própria, possuem uma marca ou possuem um negócio como você, que associa ao teu nome, inclusive, né? Sim. Ou estão inseridos em universos empresariais, porque todos nós, de alguma forma, mais do que um terço da nossa vida, a gente está no trabalho, né? E aí, então, a gente veio falar hoje sobre um pouco desse olhar que está aqui nesse livro, que é o Tecendo a Vida nas Organizações, que já já vai estar na Amazon para o pessoal que mora em Portugal, né? Ainda não temos a distribuição para ir, mas em breve deve acontecer. Mas nesse livro eu falo sobre como a gente pode aplicar a psicogenealogia nas empresas e que nós estamos levando como lançamento. A primeira vez que eu vou fazer esse curso vai ser em Guimarães. É o primeiro curso, né? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, fica aqui para a gente ouvir um pouco e entre em contato com a Natália depois disso para você fazer essa jornada conosco, tá? Então vamos lá. A minha carreira, acho que cada um de nós tem uma jornada pessoal. A minha carreira, ela começou na área do direito, né? E aqui, acho que cada um de nós tem uma trilha, né? Ah, um começou numa empresa, o outro começou estudando e sendo estagiário, o outro começou numa empresa lá de baixo. E uma das coisas que eu falo no livro, e tenho reiterado muito, porque as pessoas hoje entram nos seus bloqueios, nos seus vazios existenciais, e eu acho que a gente podia começar esse papo por aqui. E eu sei que a Natália tem muita demanda nesse assunto, né? As pessoas buscam ela aí a partir dos seus vazios. Muito. E na psicogenealogia a gente fala que a profissão ela é reparadora, né? Então a nossa profissão é reparadora do sistema. E enquanto profissão reparadora, muitas vezes nós estamos fazendo algo que não é o que nossa alma veio fazer. Então, isso é uma coisa muito importante, porque no mundo corporativo a gente tem muito conflito. E quando eu falo de ordem e hierarquia em relação a nós mesmos, né? Porque eu sei que tem muito constelador, talvez ouvindo, a Natália é consteladora, ela dá cursos e aprende-se, ensina-se que nós precisamos honrar tudo que veio antes, né? A ordem e hierarquia significa a ordem sagrada. Só que na nossa vida também existe uma ordem e uma hierarquia. E
esta hieros, né, essa ordem que é sagrada, ela precisa ser honrada, ela precisa ser olhada. Por quê? Porque ela forma o que eu chamo no livro de o meu primeiro tijolo. Então, eu preciso honrar o meu primeiro tijolo, que é a base para onde estrutura o meu eu até aqui, que muitas vezes me direciona para um caminho de decisão onde eu estou já não dá mais, onde eu estou não me dá felicidade, onde eu estou requer uma renovação de mim mesma, né? E aí a gente entra em conflito conosco, com os nossos programas familiares, com aquilo que a nossa alma quer, como se abrisse uma encruzilhada na nossa vida, né? Porém, tudo aquilo que você fez antes, que a gente tende a dizer assim, ah, perdi tempo fazendo direito, não devia ter sido advogada, não sei qual é a história da Natália, eu acho que ela vai compartilhar também conosco, porque aqui é tudo uma grande reflexão. E aí, o que eu digo do honrar o primeiro tijolo é, o primeiro passo é quando a gente se encontra com esse vazio, com essa demanda de eu preciso fazer uma decisão. Olha para trás e entenda para que você fez cada passo na tua história, né? Porque se a gente está numa encruzilhada, se a gente está numa demanda que às vezes vou para trabalhar, acordo de manhã arrastando corrente, não tenho mais aquela alegria de viver, não tenho mais aquele sentido na vida. Vou na minha empresa e projeto lá, ou despejo lá, toda a minha dor, todos os meus conflitos que eu tenho em casa, meu problema com meu marido, meu problema com meus filhos, não tenho dinheiro, né? Tem N situações que você precisa botar uma máscara e vai, né? Acorda de manhã e vai. E aí o bolo fica cada vez maior, né? Você não sabe direito para onde fugir. E isso é um programa familiar. Isso é um programa familiar. Por quê? Porque um CNPJ, né? Uma empresa nasce de um CPF. Eu não sei, aí em Portugal é NIF. Eu também tenho um Sim. NIF. Eu não sei como é que chama o CNPJ. Aqui nós temos CNPJ e deve ser uma outra nomenclatura. A nomenclatura de Portugal, de uma empresa. Uma empresa, uma. Ele deve ter um número. Sim, é um número, também me falha o nome agora, Tá? mas temos sim, temos um código Isso. profissional, Que é sim. como o NIF, só Sim. que o NIF É, do CNPJ, aqui para nós é um CNPJ, que é uma é um empresa. NIS, diz-se NIS. NIS, ok. Então, um número de uma pessoa física, né, Sim. está enquadrado com o número de uma pessoa jurídica. Isso. Então, essa é a primeira reflexão, né, Natália? Então, eu não sei o que que tu recebe, se tu recebes de demanda, e aí aqui é uma pergunta, né, porque a gente não combinou nada, a gente só quer falar sobre o que vai ser abordado em Guimarães, e a primeira pauta é essa, né, o vazio. Para que eu fiz o que eu fiz até agora? A depressão, né, e os sintomas e as enfermidades decorrentes desse estado de estresse, de falta de sentido, de pressão mesmo existencial, de não encontrar essa luz de dentro que move a tua vida, né, no sentido de propósito. E eu imagino o quanto isso lota os consultórios dos psicólogos, dos terapeutas, É enfim. Queria que te ouvisse um pouco. diário. É diário. Eu creio que será até um dos motivos principais de busca por ajuda. Começa muito naquela questão da falta de propósito. Qual é o meu propósito? As pessoas, quando entram neste estado, creem que o propósito é que está afetado e não tem a ver com o propósito, não é? Tem a ver com o tal vazio existencial que está aí e com as questões familiares que têm que ser olhadas. Começa muito por esse quadro, um quadro de exaustão, um quadro de não ter motivação, não ter vontade de viver. Eu tenho muita gente já com falta de vontade de viver, focadas no trabalho como um problema, e é difícil fazê-las crer que o trabalho não é o problema, porque
tu às vezes eu começo a perguntar assim, em que sítios é que já trabalhou? Já trabalhou em vários sítios e todos muito parecidos uns com os outros, e só naquele sítio é que a pessoa está mal, ou então muitas delas até já estiveram mal em todas as empresas onde estiveram a trabalhar e ainda não compreenderam foi que o trabalho não é o problema está na postura com que elas estão na vida, com o que é que elas estão identificadas. E o maravilhoso deste trabalho, que ainda é difícil para algumas pessoas de o entender, é tu conseguires mostrar com o que é que elas estão emaranhadas. É magnífico fazê-las entender que o problema não é o trabalho, o problema não é o que está à volta delas, o problema está muitas vezes no lugar em que elas estão na vida. Isso. Mas é mesmo um dos grandes motivos de consulta, sim. Sim. Que legal, porque a gente pensa assim que o universo terapêutico, né? E eu sei que a Natália trabalha muito com isso. Eu já me considero uma condutora de uma jornada de autoconhecimento, né? Eu sempre digo isso, não sou terapeuta. Então, os meus atendimentos são muito, embora tenham um efeito terapêutico, né? Uhum. Mas vem muito nessa condução que você falou. Recentemente eu recebi vários questionários, porque eu abri a minha agenda esse ano, e as pessoas disseram, eu quero saber o motivo de consulta, qual é o meu propósito? E aí eu disse, bom, esse não é o motivo de consulta, né? Bem dentro disso que você falou, eu não estou feliz, vivo tomando remédio, estou tomando um monte de medicamento, meu marido me deixou, ou, enfim, N coisas, né? Estou desempregado, não consigo lidar com dinheiro, várias coisas, né? Que é aquilo que você falou, que está reverberando a partir do nosso universo interno. E aí eu disse, não, mas o motivo de consulta como propósito não é o que vai nos guiar para a causa, não é a solução, né? É a consequência. Então, sim, a psicogenealogia fala muito desse despertar do para que você veio, né? A partir de um porquê. Então, a gente precisa entender que quando nós viemos no sistema familiar, nós temos um porquê. Então, na árvore genealógica, que é a nossa ferramenta de trabalho, enquanto psicogenealogistas, existe um porquê você estar ali, né? E tudo que a gente trabalha, né? A gente reverbera no nosso trabalho, tem a ver com as sombras dessa árvore genealógica. Então, vou até dar um exemplo de um atendimento que eu fiz recentemente. Eu estive em São Paulo e acabei abrindo a agenda e atendi uma pessoa que queria encontrar o propósito dela. Eu disse, olha, o propósito a gente vai trabalhar como consequência. Queria que você me dissesse aqui um motivo de consulta que te traga um desequilíbrio no teu dia a dia. Qual é o desequilíbrio? E ela disse, olha, eu tenho realmente muito problema com dinheiro. Eu ganho, mas eu perco. Eu ganho, mas eu perco. Parece que nunca é suficiente. Quanto mais eu ganho, e eu trabalho desde muito jovem, e trabalhei desde empresas familiares até empresas multinacionais, e o dinheiro não dá conta, né? Quanto mais eu ganho, parece que mais eu perco, mais eu uso aquele dinheiro, estou sempre no devedor, né? Onde está esse programa? Então, aí a gente foi buscar na árvore genealógica dela. E aí, claro, a gente tem algumas ferramentas, né, dentro da psicogenealogia de análise simbólica do que está acontecendo no entorno da tua vida e para onde eu tenho que olhar. Bom, aí, primeira coisa que eu pedi para ela, o nome da empresa dela, porque ela disse assim, hoje eu tenho a minha empresa, né, e eu quero que a minha empresa prospere, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser feliz com a minha empresa, eu acho que eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender no universo corporativo. Eu disse, deixa eu ver a logo da tua empresa. Me mostra a logo da tua empresa. Ela tinha no celular, né? Todo mundo tem a marca. E aí era uma logo assim, nessa mesma cor, assim, azul, marinho, né? Tinha os dizeres eram em amarelo, um globo, né? Um globo. Aí tinha uma palavra, que é o nome da empresa, um A que formava uma barraca, né? E falava do trabalho que ela faz, que é comércio exterior. Ela trabalha com importação e exportação, né? Fala várias línguas. Uma mulher que já trabalhou até na Johnson.
Bom, e aí, quando a gente começa a conversar, eu estruturo a árvore genealógica dela. E na árvore paterna, acho que era paterna, ela tinha um pai que não teve pai, que não sabia quem era o pai. Tinha um pai biológico, mas não sabia quem era o pai. A mãe era uma prostituta. E o avô, então, né, dela, que era o pai desse pai, era nada mais, nada menos do que um marinheiro. Um marinheiro normalmente atraca em portos, onde ela trabalha. Trabalha com comércio exterior, importação e exportação, de porto em porto, né? Buscando esse avô para o pai. Na árvore materna, ela tem uma mãe que foi abandonada pela mãe dela. E aí uma tia acabou acolhendo e elas, durante muito tempo, ficaram na rua, dormindo ao relento. Quando eu vou olhar o histórico, né, o primeiro tijolo, por isso que eu digo, né, o histórico da caminhada profissional, ela começa a me contar das empresas que ela trabalhou. E ela disse assim, vou te dizer onde é que eu fui mais feliz. Né? Hoje eu amo o que eu faço, estou realmente nesse universo do comércio exterior que eu adoro, mas eu não entendo por que eu não ganho dinheiro. Mas onde eu fui mais feliz foi numa empresa familiar que eles fabricavam barracas. Uau. Match! Assim, bom, então, assim, quando a pessoa conta, eu fico pensando assim, nossa, ela está contando a solução, quer dizer, ela está fazendo análise para mim. Claro, a gente tem uma ferramenta toda que já vai dando match, né? A Sim. Natália já, assim, já A encontrou. barraca, Mas a né? pessoa não percebe, Natália, não percebe. Então, na marca dela, ela contava a dor, né? Do antepassado, que era do avô, que era um marinheiro. Então, ela buscava esse avô, né? Então, tem a cor azul do mar, né? O amarelo, que é a cor do sol, que é o pai. E na outra árvore, a grande dor do abandono, né? E a barraca, que foi a empresa onde ela foi mais feliz, que era uma empresa familiar, que porque ela nunca teve essa família, né? Família. Ela, o pai e a mãe, estrutura de família, e tiveram muita necessidade de casa, lar, né? E aí a barraca poderia ser algo que até eles dormiram depois em algumas barracas, que ela serve à vida, né? Como isso. Antes de tomar consciência, a pessoa já está no movimento. Ela não percebe também isso. Ela já está servindo a vida, servindo a sociedade, servindo os outros. Só que em desequilíbrio, né? Ela está no vazio existencial porque ela está conectada ao mandato familiar, à dor familiar. E aí, o que um psicogenealogista faz? Um psicogenealogista explica o porquê que ela trabalhou em todos esses lugares, né? Porque aí a gente vai esmiuçando para ela entender e para quê, né? Para quê? Onde ela é muito boa a partir da dor do seu sistema. E aí uma coisa que eu perguntei para ela se ela tinha problemas de água. Água. Ela disse, meu Deus, tu não tem noção. Aonde eu alugo uma casa, eu tenho problema de goteira, né? O vaso do meu banheiro tá saindo do piso e sai água por baixo. Eu tô numa casa que tem vazamento na parede. Eu tenho retenção de líquido, né, o tempo inteiro. Quando os negócios às vezes têm oscilação, eu incho, né? E aí, claro, a gente associa um pouco da nova medicina germânica e trazemos aqui o olhar do líquido, da liquidez, do medo da desprovisão, né? O medo da falta, da carência, dessa proteção paterna. E aí, lógico, o que a gente vai buscando no exterior? Vai buscando aquilo que falta para os nossos. E é Sim. por isso que a gente entra nesse vazio, né? Nesse vazio existencial. E muitas vezes está muito, muito na cara da gente, sabe? E a gente atrai o sócio que precisa, né? Dá nome às marcas, às empresas da gente e acha que é uma super inspiração e, na verdade, é uma grande informação da dor do nosso sistema familiar. Sim. E os entraves que a gente vive nas empresas são uma sombra dos entraves da nossa árvore genealógica. Em resumo,
isso. O incrível é conseguirmos fazer com que as pessoas entendam de que forma o nosso inconsciente comunica. As pessoas não conseguem compreender quando tu começas a tentar explicar, olha, está a ver esta bolinha amarela, este globo amarelo, este A que parece uma barraca. Ah, mas isso foi porque, né? Elas justificam tudo e quando elas não estão preparadas para entender o para quê, ainda ficam muito na resistência, muito na justificação de tudo. E o inconsciente é brilhante, ele comunica de uma forma perfeita. Nós é que andamos sempre à procura de explicações para tudo e nós somos muito treinados, especialmente por ti, né, nesta formação, a olhar muito para o simbólico, porque o simbólico traz-nos imensa informação. E só num logo olha a informação que ela já trazia, né? Mágico. Exatamente. É lindo. E o que a gente tem que. Quando eu falo que um NIF, né, se conecta com o NIS, que é muito parecido, que Sim. parece Lisa, tem. Aqui no caso, CPF, CNPJ, nós temos que entender o seguinte: quando a Natália fala que como é que funciona a nossa mente. Nossa mente é 95% inconsciente e a linguagem do inconsciente é simbólica. Nós rodamos no simbolismo e não sabemos interpretar o simbolismo. E é o simbolismo que comunica. E aí, quando a gente vai e tem uma ideia, né? Ai, tive uma ideia de montar uma empresa. E essa empresa está sempre conectada com a dor do meu sistema. Então, eu vou dar um outro exemplo. Porque aí, uma vez também atendi um empresário, um executivo, né? E ele disse assim, Letícia, assim, eu não sei o que acontece comigo. Eu tô sempre, assim, a minha mulher é maravilhosa, minhas filhas maravilhosas, a minha empresa tá bem, eu tenho dinheiro. Porque aí isso é uma coisa, né, que a gente diz, tá, será que é porque dinheiro, falta dinheiro? Não necessariamente. O vazio existencial, ele acontece quando a tua alma está fazendo algo que não é verdadeiramente dela e o que ela veio fazer. Essa é o norte do nosso trabalho. Então a gente vai buscar o para que você veio. E a gente tem muitas ferramentas para trabalhar isso. O nome é um deles, né? A tua função na família é um deles. E tem outras ferramentas que a gente tem agregado aí, a exemplo da própria Kabbalah. Mas aí ele me disse assim: olha, eu não sei o que eu tenho. Minha mulher é maravilhosa, meus filhos são maravilhosos, a minha empresa está indo bem, né? Eu faço parte do conselho hoje de administração da empresa, né? Já estou mais afastado dos negócios, já tenho hobbies que eu queria fazer, eu ando de bike, faço trilhas, né? Um grupo, mas eu não estou feliz. E quando eu digo isso, as pessoas dizem para mim: tu é um ingrato, tu é um ingrato para a vida, porque você tem uma mulher maravilhosa, você tem filhos maravilhosos, você tem uma empresa que dá certo, você tem tempo para fazer o que você gosta. Como que você tem a capacidade de dizer que você tem um vazio existencial? É muito louco isso, porque quais são os nossos padrões de infelicidade, né? E a gente vê muitos artistas, principalmente, né, que vão ao topo da glória, do reconhecimento, do valor em termos de dinheiro, do seu trabalho, da valorização, né? E entram em depressão. E por quê? Né? Entram nesse vazio existencial. Porque a alma diz: eu não entendi, você não está no caminho. E aí, quando eu vou fazer a árvore genealógica dele, esse rapaz, esse cara, né? Cláudio, o nome dele, né? Então, o nome Cláudio já fala um pouco do passo em falso, né? Do claudicante, do manco, né? E na história familiar dele, ele teve, aos 9 anos, trabalhava tava ajudando o pai num negócio que o pai tinha, foi pegar uma caixinha, tinha dois explosivos ali dentro, bombas, né, de comemoração de Ano Novo. Essas bombas de alguma forma explodiram. Eu não me lembro como é que foi, se ele jogou um fósforo, se foi brincar, sei que ele estava ajudando o pai, e explodiu e queimaram as duas pernas dele. E ele ficou 9 meses no hospital. Né? 9 meses no hospital. Quando a gente
fala, quando eu vou fazer a história dele, ele é o filho número 2, né? Cláudio. E aqui nós temos a Cláudia, é a irmã dele, que era número 1. Então, claro, né? E o pai era Cláudio. O pai era Cláudio. Quando você olha todo esse imbróglio, né? A primeira filha, Cláudia, ele, Cláudia, eu digo, tá, mas como é que foi a história desse nome? Daí ele disse, não, na verdade, meu pai queria muito filho homem. O primeiro filho que fosse homem. Porém, nasceu a minha irmã, a mulher. Ele até deu o nome dele, Cláudio. Mas ele demorou mais de 2 meses para olhar para minha irmã. Para Nossa. olhar para minha irmã. E aí, vim eu, logo depois, homem, número 2, com um movimento feminino. E aí ele deu o nome de Cláudio, claro, mas era para ser o primeiro. Era para ser o primeiro. E aí a gente desce um pouco na árvore genealógica, tem o pai do pai, tinha nada mais, nada menos do que uma fábrica de explosivos. De explosivos. Essa fábrica de explosivos, esse avô era o filho número 1. Ok. O nome do avô era Claudionor. Cláudio. O Cláudio. Cláudio indo de geração em geração. Claudionor. Então, precisava reparar esse número 1. Porém, não com essa potência desse homem, né? Que aí vem um homem número 2, né? Porque tem uma outra energia de lugar, de ser, de fazer. Mas na operação da empresa desse homem, explodiu a fábrica. E nessa explosão matou 2 pessoas. 2 mulheres morreram nessa explosão. E ele, aos 8, 9 anos, queima com uma explosão as 2 pernas. Então, ó, a referência de números, de dados, e no mesmo mês que houve a explosão na fábrica do avô. Mesmo mês. Síndrome do aniversário. Síndrome do aniversário, né? E aí ele disse assim, não, e daí esse meu pai sempre dizia que esse processo do meu avô, né, de indenizar as famílias, levou mais ou menos uns 9 meses. Rodado. 9 meses ele ficou no hospital. Mas, Letícia, ele indenizou tudo. Ele indenizou as famílias. Então, não há um desequilíbrio entre o dar e o receber, né? Porque eu disse assim, há uma conta que não fecha, há uma culpa, há um débito a ser pago pela tua família em função dessas mortes. E aí ele disse assim, mas o meu avô pagou tudo. Ressarciu as 2 famílias depois desse, né, de 9 meses, foi difícil, teve que refazer a fábrica, o seguro que tinha na empresa, ele, né, demorou um pouco, enfim, foram os 9 piores meses da vida dele, isso ele fala. E aí ele ressarciu as 2 famílias, e eu disse assim, tá, muito bem, vamos mudar de cadeira, né, vamos sentar na cadeira daquele filho, porque as mulheres eram jovens, de 4 anos, que teve a mãe morta numa explosão de uma fábrica e que recebeu lá 100 mil reais, 100 mil euros, que seja. Isso paga a vida da mãe dele? Não. Daí ele começa a chorar. Ok. Isso paga a vida da outra mulher? Quantas coisas essa mulher deixou de viver? Né? Quantos... o filho que ela não viu crescer, casar, se formar. Você acha realmente que a dívida é financeira? Ou ela é Nunca. ética? Ou ela é moral? Ou ela é de alma? Né? Então você carrega a culpa de ter matado, e aí a gente fala coisas que dói mesmo, Sim. 2 pessoas. E aí ele, né, fica me olhando assim, chocado. Eu disse, o teu vazio existencial é isso que você traz lá do teu avô. Tá, mas e daí o que eu resolvo? O que eu faço com isso? E eu disse assim, se você tivesse que ajudar alguém, né? Se você tivesse que fazer um trabalho voluntário, onde que você iria que te deixaria feliz? Me fala. E ele
disse, ai, em casa de adoção. Ah, por exemplo, que perde pai e mãe, né? Aí ele começou a chorar, meu Deus, Letícia, eu digo, isso é dar um sentido de alma àquilo que aconteceu no sistema familiar, né? E aí, claro, e o que a empresa dele fazia? Brinquedos infantis, Sério. né? Então, gente, e quando ele percebeu isso, ele chorava, ele disse, meu Deus, Letícia, tava na minha cara, né? Tava na minha frente e eu não enxergava Não onde estava dá. esse vazio. Então, aí quando ele vira essa chave, ele diz assim, Letícia, quando eu mudou completamente a vida dele, né, e a visão dele, porque é só uma forma de ver e de sentir. E ele disse assim, e aí eu voltei para a fábrica, né? Ele voltou para a fábrica e ele disse, daqui para frente, uma parte da produção dos brinquedos para crianças que ele fazia iam ser destinados para lares de adoção de crianças com adoção, né? Ou lares de crianças que tinham perdido os pais. Uma parte do PPR da empresa, que é o Plano de Participação dos Resultados, ia ser destinado para a educação de crianças adotivas. E disse, meu Deus, Letícia, eu vou trabalhar com o peito cheio, feliz da vida, porque eu estou fazendo algo, né, para essas crianças cujos pais um dia, e aí eu, claro, nessa jornada de entendimento, ele precisou entender que ele não era culpado desse processo todo, mas que tudo isso que aconteceu e o que o vô dele teve ética, né, no processo todo, mas que de alguma forma, né, houve aí uma fatalidade ou uma negligência no trabalho, e ele era muito, assim, se cobrava muito nas operações, de que tudo tinha que dar certo, claro, porque isso desencadeou na perda da vida de duas pessoas. Então, aquela autocobrança, sabe? De que tudo tinha que ser perfeito, nada poderia acontecer de errado, porque esse era o gatilho Vinha que ele dali. tinha. A empresa dele mudou completamente. E, pasme, né? Claro, isso para nós não é uma novidade. A maioria das pessoas que trabalhavam na empresa dele tinham histórico de mortes precoces no trabalho. No trabalho. Não. Então, outra coisa que a gente precisa entender quando a gente entra no universo empresarial, levando a psicogenealogia, que você não entra numa empresa por acaso. Porque você pode dizer assim, tá, mas eu não sou o dono, eu não fundei a empresa, né? Eu não tenho nada a ver com essa história. O meu problema é nas minhas relações de trabalho. Só que você não está nessa empresa por acaso. A tua história é compatível com a história dessa empresa, né? Ela dá espelhamento, ela dá match. Tudo. Só que a gente só Né? vai entender isso quando a gente compreende quem somos a partir da nossa história. E isso a psicogenealogia é, assim, é a melhor ferramenta para que você entenda quem você é a partir da sua história. E uma empresa que nasce, ela tem uma alma também. Ela tem uma história. Ela nasce de um sonho de alguém, né? Como esse meu cliente, o Cláudio, que nasce de uma dor familiar sempre, que carrega um nome, muitas vezes, que tem relação com essa dor. Então, até cito no livro a empresa do meu pai, Pinsk, que é o mesmo nome do lugar da Bielorrússia, de onde saíram meus avós. Lugar esse que nunca mais voltaram. Lugar esse onde, por conta do regime, da guerra, da situação, tudo foi tirado deles, né? Então, a questão do território, da perda da pátria, dos valores culturais. Então, quando eu dou para minha empresa um nome, uma marca que tem a ver com uma homenagem da minha história, eu faço uma composição, né, com os nomes, tudo isso se reporta à minha árvore genealógica. E a empresa, muitas vezes, está fadada a ter os mesmos conflitos que que a árvore genealógica viveu. Naquela Vivendo os altura. mesmos ciclos, naquela altura. E a empresa do meu pai quebrou. Porque na época do Plano Collor, que foi o presidente aqui no Brasil, que fez se apropriou, né, do dinheiro
das pessoas, porque ele fez uma retenção, né, um confisco de dinheiro, assim como confiscados foram os bens, né? Na época, na Bielorrússia, quando os meus avós moravam lá, pelo regime, diziam o seguinte: não, se você tem uma casa com 3 cômodos e você usa um, 2 famílias vão vir morar nos outros 2 cômodos, né? E foi por conta disso que eles fugiram. Então, eles perderam pátria, perderam território. E aí, qual que é a grande dor dessa descendência? Território. Perda de território. E aonde que eu vou ser muito boa e onde vai ser minha ferida? E você é astróloga, você sabe muito bem disso, que é o Quiron. Sim. Quiron é o curador ferido. A ferida, gente, não adianta. Se você corta, né? Se você tem uma cicatriz, a cicatriz está lá. Ela nunca vai desaparecer. Há um corte, há uma ferida. Quiron é isso. Quiron é essa ferida que está ali e que, se você não cuida, você bate sempre ali naquela dor, né? Naquela cicatriz. Quem faz um corte sabe muito bem. Mas que é essa ferida que faz da gente muito bom, muito próspero, muito potente, quando eu consigo virar essa chave. Então, no meu caso, as questões territoriais, né, de território, de pátria, de povo, de pertencimento, é algo que eu faço muito bem. Eu sou muito eficaz nesses processos todos, porque é a minha dor. Mas até que eu tomasse consciência disso, inclusive na empresa, né, na própria empresa que eu trabalhei, nas empresas, qual que era o meu grande problema? Território. A disputa do cargo. Aí eu fui para um escritório em Maringá e aí contratei uma pessoa que daqui a pouco ele estava lá querendo tomar o meu lugar. E aí, quando eu via isso, né, é uma forma minha de ser, por conta da minha árvore. E aí, quando acontecia isso, eu digo, quer saber, eu sou maior que isso. Largo isso, largava, desistia do processo, eu dizia assim, não quero mais ficar aqui. Construí tudo e eu dizia, não quero mais ficar aqui. Vou para Florianópolis, vou montar um escritório em Florianópolis. Fica com tudo isso. O que os meus avós fizeram? A mesma coisa. Exatamente. Né? Tipo, fica com tudo isso que eu sigo para um outro escritório. Vai para o outro escritório. Estou aqui em Florianópolis. Começo do zero. Faço uma jornada. Começo na área governamental. Tu não entravas em resistência, tu largavas. Como a imagem Eu e semelhança largava. do que eles fizeram. E digo, ok, eu consigo começar tudo de novo. Olha que louco isso. E claro, os meus fizeram isso, largaram tudo, começaram de novo. Meu pai fez isso, terminou tudo, começou tudo de novo. Então, esse é o meu movimento. Termina tudo, começa tudo de novo. Só que o começar tudo de novo tem que ter muita energia. Tem uma hora que você diz, não, peraí, não pode ser assim. Né? E uma pessoa que me alertou em relação a isso foi o próprio Lauro, quando eu conheci, que eu comecei a dar aula da psicogenealogia evolutiva, ele disse assim, Lê, tu não pode abrir mão daquilo que você quer, que você gosta, que você, né? Porque eu sou muito assim, você sabe, né? Eu abro tudo e aí, de repente, eu digo, quer saber? Deixa quieto. Eu construo tudo de novo. E ele dizia, não pode ser assim. Né? Então, claro, tem todo um processo de entendimento e de maturidade que a gente vai galgando na nossa jornada. Então, esse trabalho de corporativo, né, Natália, ele pode ser feito na base para as pessoas que estão nas empresas e que precisam entender por que ela está ali, quais são os conflitos dela, né, em sendo uma funcionária de uma empresa, e a gente vai da vida dela fazendo um espelhamento da empresa. Agora, quando a gente entra numa empresa, e esse é o meu universo, né? E aí eu honro o meu primeiro tijolo, porque durante muito tempo eu assessorei como advogada as organizações, e a minha especialização é direito do trabalho, e fiz capacitações no direito, especializações na área da economia e da empresa. Olha que louco, né? Uma coisa super genérica, né? Sim. Mas as minhas capacitações sempre foram nisso. E o meu trabalho, na época que eu saí desse grande escritório de advocacia, foi o maior aqui do Brasil, eu peguei grandes empresas, hoje eu entendo por que e para que eu fui para esse universo, eram na área societária e sucessória. Então, na área societária, você tem sócios. E aí fica a pergunta,
por que que eu escolhi, ou para que eu escolhi este ou esta sócia. O que que este sócio representa para mim? Porque um sócio, um marido, uma esposa, é um casamento, Sim. né? É um casamento. E você atrai aquilo que você precisa olhar, para que depois você consiga fazer escolhas e diga, isso eu não preciso mais. Ou apaziguar a relação da sociedade, entendendo que uma sociedade se complementa, se completa, né? Então, a minha capacitação sempre foi nessa área societária e sucessória, onde, isso é uma outra coisa que eu trago no livro, os grandes problemas das empresas, elas se dão na sucessão, porque os herdeiros não necessariamente querem ser sócios herdeiros. E nós todos somos herdeiros de um programa familiar inclusivo. Né? Sim. E aí, então, um dos títulos é Quero ser herdeiro? Qual é o conflito de ser herdeiro? De ser herdeiro de várias formas, né? Ser herdeiro de uma programação inconsciente, de ser herdeiro de uma empresa, de ser herdeiro de, eu fiz administração porque meu pai tem uma empresa, né? Sim. Então, todo esse universo organizacional, ele roda em torno de uma história familiar. E durante muito tempo também eu fui chamada nas empresas para fazer reestruturação societária e os sócios tinham filhos fora do casamento, né? Dinheiro desviado, famílias paralelas, né? N situações que a gente sabe que confronta as leis que regem o universo, né? Que o Ivan Bozormeninag chamava de ética nas relações e que a gente traz também nas leis do Cabalion, né? As leis herméticas. As leis E eu herméticas. hoje tenho trazido também sob a ótica da Kabbalah. Bert Hellinger trabalhava algumas, né? Que ele chamava das ordens do amor. Então a gente vai trazendo consciência plena. E aí isso alimenta a alma da empresa, porque a alma da empresa é a história dela, né? Essa história pregressa, ela tem uma data de nascimento, ela tem um nome, ela tem uma história, tem uma estrutura, tem sócios, tem uma cultura, tem uma etnia, tem um país onde ela foi fundada, né? Se ela é familiar ou ela é internacional, a logo, a marca dela. Uhum. Né? Então, tudo isso conta uma grande história que a gente precisa olhar para isso e dizer, uau, né? Tem muita coisa que eu ainda não tinha visto e eu já estou a serviço da vida. De alguma forma, a pessoa sempre está a serviço da vida. É só uma virada de chave para que aí o É teu o peito olhar, fique não é? pleno. É o É o olhar olhar. que muda de direção quando se percebe isto, sem dúvida. E Letícia, para quem nos está a acompanhar hoje e no propósito da nossa live, tu vais falar sobre isto na formação que vens cá dar em Guimarães. Eu vou. Inclusive, quem está em Portugal e que já é psicogenealogista, né? Faça contato, porque é um módulo que não tem na formação, que vai ser ministrado à parte. Então, se você já é psicogenealogista, maravilha, venha para essa jornada. Você vai abrir um novo caminhar para a atuação da psicogenealogia. Se você é terapeuta, sistêmico, né, constelador, já tenham a base da estruturação do pensamento, é uma ferramenta incrível, porque as pessoas, como você bem falou, as pessoas estão vivendo vazios, o burnout, né? Aqui no Brasil está muito em moda o burnout. Eu tenho burnout, né? Aquela coisa, eu tenho burnout. E aí, quando eu pego esses diagnósticos, esses dias eu atendi uma brasileira que mora na França e que ela estava sempre em depressão e burnout e tal. E eu digo, não, para tudo, traz a tua árvore aqui, vamos resolver esse negócio. E, de fato, assim, ela estava conectada com uma antepassada. Para te ter uma ideia, ela tinha vivido 5 acidentes de carro. 5. Nossa. E a antepassada dela morreu num acidente de carro. Então, quando você abre a árvore genealógica, é tão explícito. Ai, amor, obrigada. Cafezinho de manhã, né? É que aqui é cedão Pois é. e a Maria, minha filha, vai pra escola e ele tá fazendo café. Ó, vou te mostrar pra vocês. Bastidores da cozinha. Mamá, Oi, marido lá, ó. bom dia.
Bastidores da live. Tudo a É de mandar. manhã, né? É delícia, tá chovendo, é bem bom. Então é isso, né? Então, quando a gente compreende que essas doenças do trabalho, e para quem tem empresa também, vale muito a pena, porque aqui no Brasil tem muito, minha atuação é na área do trabalho, a LER, né? Essas doenças de repetição, os acidentes no trabalho, eles também têm programas genealógicos. Então, se você é empresário ou empresária, quer entender esse processo, vai, porque eu vou ter que fazer um apanhado introdutório. Para quem é psicogenealogista, o introdutório é uma revisão e a gente vai ampliar esse olhar para o Ok. universo corporativo, né? Com técnicas de utilização. Como que eu trabalho na empresa? Como que eu implemento a técnica da psicogenealogia na empresa? E é lógico, né? Que se você quer trabalhar com isso profundamente, precisarias fazer a formação de psicogenealogia. Então, em Guimarães, a gente vai fazer o módulo da psicogenealogia aplicada às organizações, e aí eu vou trazer um pouco da questão dos nomes, das marcas, né, desse olhar estrutural da família, dos sócios, dos conflitos, né, a gente vai trabalhar, vai abrir tudo isso. Para quem já é psicogenealogista, já vou trabalhar como implementar isso nas empresas. Para Uhum. quem não é, vai ser uma grande tomada de consciência, pelo menos, né? Uma ferramenta de autoconhecimento. Para quem é terapeuta, ontem mesmo tem uma moça, que não sei se ela está aqui ou vai assistir depois, não vou citar o nome dela, mas ela, vendo a minha live, ela disse assim: Letícia, eu ouvi você falar de empresas, de marcas, e eu tenho uma empresa, eu sou fisioterapeuta, a minha empresa é um triângulo, a logo é um triângulo, e eu queria saber se essa logo tem a ver com algum aborto do meu sistema. Aí eu digo, não, não necessariamente. O triângulo tem toda uma informação superior e tal, que precisa entender, que você vai entender ao longo da formação, mas não necessariamente. Aí eu vi que a foto dela era de uma família, assim, pai, mãe, ela com uma nenezinha no colo e um menino. E aí eu disse, você tem neném pequeno? Ela disse sim. Ah, que legal, como que é o nome? Né? Daí ela me falou o nome. Aí eu botei assim no WhatsApp, posso? Daí ela disse, pode. E eu disse assim, pela primeira letra do nome, ela veio reparar uma morte. Quem é? Qual é? É porque ela estava muito preocupada com o aborto, mas não era aborto. E aí ela disse assim, ah, meu sogro, minha sogra. Não, não é. Morreram na Covid, de Covid na pandemia. Não é. Aí ela disse, aí foi puxando, né? Assim, tu me conversa o WhatsApp. E eu acho que eu já sei. Foi um tio lá na geração tal que nasceu com paralisia cerebral. Nossa. Paralisia cerebral. E ela, fisioterapeuta, né? E a filha tem um nome que se conecta a isso, Ok. né? E daí ela diz uma frase no WhatsApp, ela diz assim, na verdade eu não esperava, foi um susto, né? Essa gestação, é o projeto sentido, né? No projeto sentido da menina é o susto. E ela diz assim, foi muito difícil eu aceitar no início. E daí eu disse assim, eu vou reescrever o que você disse, mas você vai pensar na mãe desse menino com paralisia cerebral. Foi muito difícil aceitar no início. Aí ela, meu Deus, eu tô emocionada aqui. Gente, jogo de troca de palavras no WhatsApp, ela é aluna, né? Eu digo, vou te botar na turma de mentoria, né? Não sei se ela tá aqui, enfim, não vou colocar o nome, mas as letras também são importantes. A gente vai estar em Guimarães falando sobre isso, Sim. das letras hebraicas aplicadas ao dia a dia. Ao dia a dia, gente. Letra hebraica não é balela. Letra hebraica é o código sagrado da formação do nosso DNA, da nossa alma, né? Então, se você quer compreender mais de você, venha fazer o curso das letras hebraicas. As letras hebraicas, elas têm analogia com membros do nosso corpo, né? Tem uma linguagem simbólica importante de você aprender. Você, para decodificar o teu nome, entender o que teu nome carrega de informação, qual é a potencialidade do teu nome. Se você quer trabalhar com marcas de empresas, você deve fazer esse curso, porque esse curso vai te capacitar a fazer uma decodificação de nomes, né? Então, são duas jornadas que a gente
levou para Guimarães, que são incríveis, que você pode tanto aplicar no universo pessoal, empresarial, né? E aplicar como ferramenta no teu dia a dia, na tua performance, né? Como terapeuta, como coach, como, enfim, como executivo, executiva, ou para você mesmo. A única coisa que eu consigo dizer sobre isso é que é um caminho sem volta. Não tem como olhar para a vida da mesma forma a partir daí, né? Nunca É, mais. é. É. E eu Eu digo recomendo assim, ó, mesmo gente, que o façam. pague para entrar, reze para sair, porque não, não se consegue. A Suzana está aqui, É. ela está dizendo que está ansiosa pela formação. Vamos começar uma formação agora em agosto, mas a prata, né? E a Suzana, vou aproveitar que ela está aqui. A Suzana, ela me mandou uma mensagem, ela disse assim, poxa, acabei de perder meu pai, né? Muito recente. Será que eu vou fazer a jornada dos 7 gerações, que é uma jornada terapêutica, né? E eu disse, olha, um momento oportuno para você honrar a vida desse homem, né? Que é Mesmo. o pai, tomar esse pai na nossa vida, tão maravilhoso, dá tanta potência de vida, né? E ela fez a jornada e ela disse, Letícia, você não tem ideia da transformação que foi minha vida. Aí eu vejo os posts dela, né? E até compartilho. Gente, incrível, né? Como essa energia interna transforma a nossa forma de ser, estar e manifestar. Porque damos um Até no casamento. sentido, damos um sentido a tudo, não é? À dor, a tudo. É, é. É, A gente vive efetivamente a felicidade. A felicidade é um estado de espírito que nos permite viver momentos de dor num estado de entendimento, né? sim, sem dúvida. Isso que é a psicogenealogia capaz de fazer. Então, Muito bora bom. lá. A gente vai estar em Guimarães, é a primeira cidade, a primeira estada, né, Será por da minha chegada. aqui, na cidade de Será por berço, aí, né? Onde nasceu isso. Portugal. E que eu sou E Barcelos e que está vinculada a Braga e que está conectado. E eu amei Guimarães, assim, é uma cidade que eu acho que se eu morasse em Portugal, era uma cidade que eu moraria. é muito acolhedor. Barcelos, claro que eu amei, mas Guimarães é muito fofa também. Amei Guimarães. Lá estarei. Ah, A Joana Vale, Joaninha, isso mesmo. a Joana, sim. Joana Vale, isso. A Joana já disse, eu vou trabalhar com o empresarial em Portugal. Digo isso, Joana, vamos que eu preciso de multiplicador. Então, É, bora lá. Convocamos todos os psicogenealogistas de Portugal. Não vou fazer transmissão, né? Isso é uma coisa que eu percebi esse ano, que às vezes a gente quer atender as pessoas que estão em outros lugares, faz a transmissão, né? Claro, por exemplo, tem a Ana, ela mora na Ilha dos Açores. uhum, E eu sei que é difícil, né, de locomoção. Mas o que eu percebi, sabe, Natália, é que a gente não consegue dar atenção para a galera que está no online, mesma coisa que a gente está no presencial. E por mais que tu mesmo tenhas estrutura para fazer isso, e maravilhoso, né, vocês têm toda uma infra legal, não é a mesma não, entrega, não é a mesma ressonância. Então, se você quiser fazer, vá presencialmente, porque a gente não vai transmitir, tá? ok. É importante. Era Aqui no essa, o eu Brasil é ia-te colocar essa gigante. pergunta. É, Eu ia-te colocar se realmente tu vais fazer só presencial ou se também vamos fazer online, mas vamos fazer só presencial. porque assim, são vivências, e quando a gente tem troca de vivências, talvez a pessoa que está lá fora, ela não, né, no online, ela não consegue ouvir direito, ela se sente fora, se sente excluída, pode acessar alguns gatilhos. Então, assim, Sim, eu decidi que não, que é presencial. Então, quem quiser ir, mova-se, tem que invista ser, em tem que ser. você, né? Sim, O valor do curso não é alto, né? É super compatível. E use, assim, aqui no Brasil a gente é gigante, gente. O Portugal é do tamanho do estado que eu moro, Santa Catarina. E a galera se move, assim, atravessa o Brasil para fazer curso. Então a galera precisa se mover também, sabe? sem Tem dúvida. que pegar sua mochilinha e vai lá para Guimarães, vão fazer o curso junto. Sim, Mova-se para concordo isso. totalmente. Eu também Eu sinto vejo isso, sabe, isso. Natália? Em Portugal tem muito esse comodismo, Sim, né? Tenho ascendência portuguesa, e a família da minha mãe também era muito assim. Tipo, é da cidade do lado. Ah, mas eu moro nessa cidade. Ué, vai! é. Pega um carro, pega um trem, vai!
te move para isso, né? Mas não, a coisa tem que vir até a mim. Então já é um movimento de sair daquele lugar estático e ir para um E para outro lugar, te outro renova, te lugar. recicla, né? Sem dúvida, Eu vejo muito sem dúvida. isso aí em Portugal, assim, acho que as pessoas têm que sair dessa. Talvez os brasileiros que estão indo aí, que acho que são incômodos, inclusive, eu vejo, uns gostam, outros não gostam, porque. E eu sempre me senti muito acolhida, sempre te falei isso, né, quando eu voltei para Portugal, e talvez isso para Portugal é uma coisa que tem que ser vista no mundo Sim, corporativo. claro que sim. Porque os antepassados de vocês vieram para o Brasil, né? E constituíram as nossas famílias aqui. Sim. Então, foram desbravadores, foram aqueles que desafiaram, que saíram daquele lugar comum, que sem GPS atravessaram o oceano, outros ficaram. Então, eu, quando volto para Portugal, e talvez pela minha ascendência portuguesa, né, eu sempre me senti muito acolhida, muito respeitada. E você, acho que foi uma das pessoas que me disse assim, Letícia, a sensação que eu tenho é que você representa um antepassado que foi e não voltou. Então, essa, eu acho que foi tu e teve Sim. mais umas duas pessoas na nossa primeira formação que me falaram isso. Porém, o brasileiro, por conta desse movimento dos portugueses e espanhóis que vieram e todos os imigrantes, porque o Brasil é um país de imigrantes, né? Que tem essa cultura de imigração e de coragem, de desbravar, de se mover, né? E é uma característica nossa. Então, quando a gente fala de alma da empresa, também tem a alma do país, né? Da sua estrutura fundacional. Agora, os brasileiros estão retornando para o país de Para origem dos seus Portugal. antepassados e algumas pessoas têm se sentido incomodadas com isso. No Sim, trabalho. sim, No trabalho. Por quê? Porque o brasileiro tem esse movimento do vai, faz, reinventa, tem crise, bora, a gente se renova, sim. ele recicla, ele faz, ele renova. E, de repente, isso é uma grande Sujeita-se ameaça, né? àquilo que o português não se quer sujeitar. É incrível, é mesmo verdade. Sim, tal e qual. Eu vejo em todas as áreas. No direito, né, eu acompanho alguns advogados que foram para Portugal. E esses dias eu vi uma portuguesa falando assim, olha, eu tenho vergonha da nossa OAB, que não é, acho que não é OAB, aqui é OAB, né? Aí deve ser uma outra nomenclatura, mas os advogados do Brasil, né, ela falando dos advogados brasileiros, vieram e renovaram o direito aqui em Portugal, né? Eles antigamente a gente pagava uma fortuna para advogados portugueses para fazer uma procuração, isso que eles não faziam. Isso é um vídeo que eu vi no TikTok quando eu estava em São Paulo. Então, cobrava-se uma fortuna, as pessoas pagavam essa fortuna, e aí, de repente, advogados brasileiros vieram, cobraram menos, têm mais agilidade, implementam, fazem a coisa acontecer. E, claro, isso é um desafio, né, Natália? É, Isso é um grande desafio. Vou dizer, muito pô, o grande. cara tá entrando no meu território, tá mexendo na minha forma de fazer as coisas. Mas isso é positivo também. Eu preciso olhar para essas sombras que o outro mostra para mim, Sem dúvida. Sem dúvida. né? Então, tudo Sem dúvida. isso vai ser abordado nessa Ok. jornada. Temos que incentivar as pessoas a movimentarem-se mais um pouco, sim, concordo totalmente. Acho que o online deixa quem está do outro lado numa sensação de estar pendurado. Eu sinto isso também. E quando estamos a dar a formação, eu sinto culpa por estar a Eu focar em também. quem está aqui, né? E a É, outra pessoa que está do outro lado não fica, não está eu integrada, também. não consegue Isso não é bom. não, não é nada bom. É, De facto, concordo. Por isso é que eu, na formação de constelação familiar, eu decidi fazer uma turma online, uma isso, turma presencial. Porque tu isso. sabes que no presencial o que acontece não vai acontecer no online. Então, Não, ou é uma coisa ou é outra. E tem isso, funcionado isso, muito bem. Tem isso funcionado muito bem assim. mesmo. Porque de outra Isso mesmo. forma fica muito difícil. Eu acredito nisso. Sim. Letícia, é uma formação para qualquer pessoa, não só para psicogenealogistas, nem só Qualquer para pessoa. terapeutas. Qualquer pessoa. Então, se você está na tua jornada profissional e quer olhar para isso, pode. Não tem pré-requisito de ser psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Eu mesma não sou advogada. Então, Uhum. qualquer pessoa em qualquer jornada profissional ou até
se você está vivendo os teus vazios, a tua transição de carreira, esse é o curso para você fazer. Claro, é um curso e uma jornada terapêutica, né? Para quem trabalha com psicogenealogia, é um curso capacitante. Para quem está na jornada profissional, é uma terapia, é uma tomada de consciência, é uma ferramenta de autoconhecimento. E hoje, o grande problema das empresas, pelo menos aqui no Brasil, é a retenção de valores, de pessoas, porque essa nova geração está esfregando na nossa cara e eles trabalham onde dá sentido, onde tem sentido. E eles perguntam para as empresas, qual é a missão da tua empresa? Qual é o propósito da tua empresa? Tem um propósito maior? É altruísta? E as pessoas não sabem responder, porque quando fazem lá os seus documentos empresariais, alguém escreveu lá a missão da sua empresa, mas ele sequer sabe. A gente também não sabe a missão da nossa empresa, o propósito da nossa empresa como pessoa, né? Porque nós somos essa extensão, nós somos uma marca. E eu vejo, a gente vai trabalhar muito isso também, a questão da prosperidade, né? Porque eu vejo muitas pessoas vendendo cursos de prosperidade, vendendo curso de prosperidade, é um bom segmento. E eu dou formação, essas pessoas estão na minha formação, às vezes entrando na formação e diz, não vou conseguir pagar o boleto do mês. Preciso empurrar para o mês que vem. Então, essa não é a verdade da pessoa. Ela está querendo dar curso, a gente chama de profundidade do pires. A pessoa tá lá naquela profundidade de pires, rasa, ela não sabe nem quem ela é, o que ela veio fazer na vida, e tá lá dando curso de uma coisa que nem ela sabe. Nem ela sabe. Isso é uma grande demagogia, sabe? Sim. E tá cheio de gente achando que sabe, vendendo ilusão, e as pessoas compatíveis com o mesmo problema. Esses dias eu vi uma pessoa vendendo um curso a R$10, né? A gente falou sobre isso internamente no grupo do Whats, né? Vendendo um curso de prosperidade a R$10. Desvalorizada. Desculpa, mas é uma grande desvalorizada. É antagônica. E aí tinha uma outra lá que estava tendo surtos, porque a fulana estava vendendo um curso de R$10, o perfil dela com 20 mil seguidores. Digo, desde quando quantidade de seguidor é reflexo de prosperidade, sabe? Os valores das pessoas estão completamente distorcidos. Sim. Distorcidos. Sim. Então a gente precisa de um choque de realidade que a psicogenealogia consegue dar, né? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu convido toda a gente que queira conhecer um pouquinho mais do que é que... do para quê, né? Que anda aqui da sua existência neste planeta, e eu convido a fazer esta formação, porque ainda que não seja um curso de psicogenealogia, já tem muita da dinâmica da psicogenealogia. Eu recomendo, mas eu sou suspeita, né, para falar. Eu sou fã e entrei aqui, mergulhei de cabeça e nunca mais consegui sair. Baita psicogenealogista, e eu sempre recomendo. A Natália é incrível. E a Natália foi dos infernos e ao céu. Ela está no céu hoje porque ela enfrentou os infernos dela. E eu acompanhei essa jornada. Foi linda. Sem dúvida. E sou super grata a ti e a esta formação, porque a minha vida mudou radicalmente a partir daqui. E quem me conhece de perto sabe muito bem que foi a partir daqui, sem dúvida. As constelações familiares foram importantes, sim, mas aquilo que me faz a rampa de lançamento foi a psicogenealogia. As constelações são quase que o ato simbólico que eu utilizo para complementar tudo, não é? Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Então eu recomendo a toda a gente que queira dar um passo a mais na sua vida, procurar estas formações. Não é um curso de psicogenealogia, mas não deixa de ser uma ferramenta imprescindível para a nossa vida, porque depois ela dá para aplicar em tudo, né? Tudo. Dá para aplicar em tudo. Isso é muito legal, porque a pessoa não precisa ser psicogenealogista. Isso. Todo mundo que faz o curso diz, é uma ferramenta para a vida. Para a vida. É um despertar para a vida. E todo mundo que faz diz, meu Deus, ai, que delícia que é viver. Nossa, minha vida mudou. Olha, claro que a gente vive altos e baixos, afinal de contas a gente está vivo. Sim. Isso é normal. Agora você tem potência para enfrentar os desafios da tua vida, que sem desafio, sem contração, não há expansão, gente. Isso faz parte da vida.
sem contração, sem problema, sem restrição, não há evolução. Não há evolução. Ponto. Então, essa é a jornada que a gente tem que entender. E vamos levar isso para Guimarães com muita alegria. Estarei aí de novo nessa terra, estou morrendo de saudade, passagem comprada já. Tá quase. Chegando já já. Chegando quase. já já. Ok. Tá Quer quase. acrescentar alguma coisa? Não, é isso. Eu acho que é isso. Se alguém quiser fazer, antes de fazer o curso de Guimarães, fazer o nível 1, o psicogenealogia básica, né? E entende que sentir esse chamado, dia 25 e 26 eu vou fazer. Agora em agosto online, então aí pode ser para qualquer pessoa. Ok. A formação básica, né? Que é quem eu sou, minha família, profissões, né? Vínculos de simetria. Vem fazer, que é o nível 1 da formação. Vem fazer. E aí depois já entra lá no curso com mais estrutura de entendimento, né? Então é uma grande sugestão aí. E aí isso é online, ao vivo online, aí é só para online, não tem ninguém no presencial. E aí então a dedicação também é exclusiva para esse veículo, tá? Boa. Então convido a todos. Querida, um grande beijo. Um beijinho. Um beijo para a família. Bom fim de semana. Para Yara, para Adriano, queridos. Sim. A gente vai se ver já já. Já estou chegando, morrendo de saudades. E quem não se inscreveu ainda, entre em contato com o Liz ou com a Natália, com o escritório, né? Com o Instituto. E faça aí a sua reserva. A gente vai se ver e vai transformar a caminhada de cada um. Não tenho dúvida. Sem dúvida. Né? Eu devolvo investimento, porque quando a gente entra de forma eficaz. Né? Sem Não dúvida. É um processo fácil, é doloroso, sim. Eu bato sim, eu sei que a Natália bate também, porque ela tem muito meu estilo e eu adoro. Sim. Mas sai de lá diferente. Eu assim, assino embaixo um compromisso com você que você vai sair diferente. Tá? Boa. Um beijinho, bom fim de semana e obrigada por este bocadinho. A gente se vê. Tchau, querida. Beijo.